suportar as lutas, suportar as adversidades. Cara, isso é extraordinário. Ontem nós ouvimos aqui sobre o filho pródigo, né, que ainda há esperança. O pai ainda espera de braços abertos um filho. E, cara, eu me sinto assim... para mim já acabava ali mesmo. Mas eu também tenho algo da parte do Senhor para nós nessa noite. E antes de eu ir para a palavra, só deixar alguns avisos aqui para a gente. Eu não sei, eu acredito que nos grupos vocês receberam um aviso sobre uns livretinhos que vai estar sendo distribuído no sertão. Semana que vem, a gente vai ter a nossa caravana missionária. Nós teremos 2 missionários aqui da Central que vai estar indo lá para o sertão. E está tendo uma campanha de um livretinho. O que é isso? Eles vão estar distribuindo esses livretos na hora do evangelismo. Lá na hora quando eles forem fazer o impacto, eles vão estar distribuindo esses livretos. E se vocês quiserem fazer parte disso, nós sabemos que missão faz com os pés que vão, os joelhos que se dobram em oração e aqueles também que abençoam. Então você também pode fazer parte dessa missão de estar abençoando essas pessoas que vão estar recebendo. Também, como eu falei, semana que vem, dia 11, a gente tem o culto de envio, que é literalmente um culto de envio aos nossos missionários. E vou até conversar com os meninos, mas a gente tem a dinâmica nesse culto de pegar todas as ofertas que entrarem na igreja nesse dia e destinar para os nossos missionários. E se não for assim, uma entrada muito grande, a igreja dá uma oferta para que os nossos missionários possam estar indo fazer a obra do Senhor. Nós somos uma igreja que investe em obra, tá? Missionária. E eu queria pedir a quem ainda não fez a inscrição no aplicativo da igreja, tá? Eu acredito que nos grupos das células também está rolando um link para se inscrever. Você vai ter uma lista de inscrição que você vai fazer e você já vai estar inserido no hall de membro da Central, da Igreja da Família em Jaguaré. Vai ser assim, tá, gente? Eu mesmo vou falar Central toda hora, mas... Amém. Eu também estou me acostumando. Mas se inscreva no Fiel Web. É um link que vai estar rolando nos grupos das células. Se você ainda não fez, pode procurar a gente aqui no final. Eu, Rian, Priscila. A gente passa para você e te orienta mais ou menos como que é. Após você fazer a inscrição, você vai baixar o aplicativo Fiel Web e você já vai ter acesso às informações da igreja pelo aplicativo. Como que eu entro no aplicativo? Você fazer a inscrição, vai ter uma parte que você vai colocar o seu e-mail. E o e-mail que você colocar na inscrição é o mesmo e-mail que você vai entrar no aplicativo. A senha é o numeral de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. É o seu e-mail e a senha vai ser de 1 a 6. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias. Final de ano, a galera viajando, eita glória. Praia, piscina. Eu também estava na piscina, gente. Piscina de 1000 litros, eu e a Zaf. A piscina estava quente, mas estava bom. Hoje a gente vai falar um pouco sobre restauração, né? Quando se fala em restauração na Bíblia, a gente lembra logo de Neemias, né? Neemias, ele... acredito que a maioria aqui conhece a história de Neemias, né? Copeiro de um rei. Neemias, bem provável que ele não nasceu em Jerusalém, em Judá, mas que ele nasceu em cativeiro, mas ele ainda assim se comoveu com uma informação que ele recebeu. Ele recebe a informação que Jerusalém estava totalmente destruída. Jerusalém estava totalmente desolada. Olha, um chamado à restauração. Gostei do carrinho. Legal. Rapaz, a nossa mídia aqui é extraordinária. Um chamado à restauração. O que é uma restauração? Restauração é diferente, por exemplo, de reforma. Quando a gente vai fazer uma reforma, a gente quebra a parede, a gente muda coisas de lugar, e bota um bloco aqui, outro ali. A restauração é diferente. Por exemplo, de um carro. A pessoa, para ser conhecida como um restaurador de carro, ela primeiro precisa ser louca. Por quê? Porque geralmente é carro antigo. E você precisa colocar, para ser um restaurador mesmo, tá? Para ser reconhecido como restaurador, você tem que usar as peças da época.
as peças originais. Aí o seu carro vai ser reconhecido como um carro restaurado, não um carro reformado. O reformado não. Aí você rebaixa ele, bota aquela rodona, tuna, aro 17, né? Bota uma chapa embaixo, passa no quebra-mola para subir faísca. Aí é uma reforma. A restauração, não. A restauração, por exemplo, a maçaneta. A maçaneta do Fusca de 78. Você tem que ir nos ferro velho procurar a maçaneta do Fusca de 78. Ou procurar uma loja que ainda tem, que eu acho que nem existe. É óbvio que não, né? Mas a restauração é você fazer uma pesquisa minuciosa de peças originais da época. Então, a restauração é algo muito mais difícil do que uma reforma. E Neemias, ele recebe a informação de que as muralhas de Jerusalém estavam caídas, que seu povo estava sofrendo, que seu povo passa por muitas dificuldades. E ele se comove com essa informação. E ele se coloca no lugar de restaurador daquelas muralhas. E Neemias, a gente tem muitos ensinamentos aqui no livro de Neemias. E o que acontecia naquele tempo, gente, a muralha, ela representava como se fosse a proteção do povo. A muralha, ela representava a fortaleza. Quanto maior a muralha, mais fortificada a cidade. Eu não sei se vocês lembram, quando o povo de Deus chega de frente às muralhas de Jericó. As pessoas falavam que as muralhas eram intransponíveis. Por quê? Porque a muralha, ela representava a grandeza daquela cidade, a força daquela cidade. Você passava de frente, olhava o muro e falava, uau, essa cidade é forte. Por quê? Porque as muralhas, elas eram imensas. E como o muro, ele representava essa questão de fortaleza, os muros de Jerusalém estavam tudo abaixo. Estava tudo quebrado, cheio de buraco, cheio de problema. E não só na parte física, mas na parte espiritual também. Jerusalém estava desolada. O povo, a trapaçar era normal. Pegar um cheque e não cumprir com o compromisso era normal. Fofoca naquele tempo, meu irmão, era normal. Um passar a perna no outro era normal. Traição, briga entre família, que naquele tempo era totalmente normal. É óbvio que eu estou conjecturando. Irlanda tinha cheque naquele tempo. Tudo bem, eu só estou conjecturando. Você é mais inteligente do que eu. Então, ser uma pessoa desonesta nesse tempo era algo totalmente normal. Só antes da gente começar, vamos pegar um exemplo. Lá no capítulo 13, põe aí Neemias 13, Rian, fazendo favor. Só para a gente pegar um exemplo, para que possamos ir direto na palavra. Neemias 13, versículo 23. Isso aqui, Neemias já tinha restaurado a parte física, tá? Aqui agora, meu irmão, é a transformação de caráter. Olha, presta atenção. Neemias 13, 23. Além disso, naqueles dias, vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod e de Amon, de Moabe. 24. A metade dos seus filhos falavam língua de Asdod ou língua de outros povos e não sabiam falar a língua de Judá. Olha o versículo 25. Eu amei esse versículo 25. Dá para usar no CCM, na escola bíblica. Ó. Presta atenção, o versículo 25. Eu os repreendi. Invoquei maldição sobre eles, bati em algum deles, arranquei os seus cabelos. Eu li isso aqui, eu falei, vou levar isso para a escola bíblica. Dá uns tapas na cara de um, puxar o cabelo, falar, toma vergonha na tua cara. Neemias, eu não sei se você entendeu o contexto, naquele tempo era proibido, por lei, o povo se casar com pessoas de outras linhagens. O judeu não podia se casar com pessoas de outro povo. Eles tinham que se casar entre si. E Neemias, ele começa a conversar com as pessoas, ele começa a ver que a linguagem era diferente. Eles não falavam mais a língua do judeu, falavam só a língua do outro povo. Por quê? Porque se misturavam com outra galera, andavam com outro povo, e o seu povo estava sendo deixado para trás. Então Neemias falou, rapaz, vem aqui. Velho, eu li isso aqui, eu vou ler de novo. Não é possível. Eu falei, Priscila, olha aqui. Neemias desceu o cacete nos meninos, rapaz. Sentou para ensinar e deu uns tapas na cara, puxou o cabelo, falou, toma vergonha na tua cara, tu é judeu, tu serve a um Deus vivo e está se misturando com quem não pode se misturar. E aí a gente já traz uma primeira coisa para a gente. Cuidado com quem a gente está se misturando. Cuidado com quem a gente está se relacionando. Cuidado com quem tem sido os nossos contatos que a gente tem acionado nos nossos momentos de dor, de aflição e de angústia. Então, Neemias, ele não foi só um restaurador físico, mas foi alguém que lutou para restaurar a moral daquele povo daquele tempo. Foi alguém que se entregou de forma viva e eficaz. E eu quis trazer para a gente alguns ensinamentos de um restaurador.
para que nós possamos usar na nossa vida. E o primeiro ponto é que toda restauração começa na liderança. Toda restauração começa na liderança. A Bíblia vai dizer que Neemias, coloca aí para mim, Rian, capítulo 5, versículo 14 e 15. Neemias, quando ele vai para Judá, ele é levantado como governador de Judá, alguém para organizar a situação ali. E antes de Neemias, tinha outros governadores. Vamos ler aqui, Neemias 5, a gente vai usar bastante o livro de Neemias, 14 e 15. Vai dizer assim, ó, Neemias 5, versículo 14 e 15. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me procederam, puseram um peso sobre o povo, tomaram dele 480 gramas. Só para a gente entender esse contexto que Neemias estava falando. Antes de Neemias, tinha outros governadores. E o que os governadores antes dele faziam? Colhiam os impostos de forma desordenada, pediam os impostos assim, sabe, ferrenho, tirava até o que o povo não tinha e vivia na luxúria no palácio. Comia do bom e do melhor e o povo passando fome. O povo sem ter o que comer, literalmente. Mas o palácio não, o governador estava de boa. Quando Neemias entra e toma o controle, ele se torna o governador, uma das primeiras coisas que ele faz, aqui dentro não vai ter luxúria. Se o povo está sofrendo, nós vamos sofrer também. Se vai ter dificuldade lá fora, vai ter dificuldade aqui dentro. Então, um dos primeiros pontos que nós possamos aprender, que toda restauração começa primeiro no líder. E quando eu falo líder, eu não estou falando do líder da célula, eu não estou falando do supervisor, eu não estou falando do pastor. Você é um líder dentro da tua casa. Você é um líder no seu trabalho. Você é um líder diante dos seus amigos, por exemplo. E talvez você tenha uma influência diante deles e vocês não estão usando. Nós não estamos usando a nossa influência enquanto líderes, onde nós estamos inseridos. Um líder, ele não é só aquele a quem fala, a quem ensina. É o que faz com exemplo. É quem bota a mão na massa. Um líder não é só aquele que tem uma boa oratória, uma boa eloquência. Eu sei mandar. Olha, pintem essa parede dessa forma para lá e para cá. Mas na hora de pegar o pincel e passar a tinta na parede, não, vai você. O líder não. O líder ele vai falar, poxa, boa ideia. Vamos pintar junto? Vamos pegar aqui e fazer junto. O líder ele não só aponta, o líder ele se move de alguma forma para que a situação ao seu redor possa ser mudada. E isso aconteceu na vida de Neemias. E eu creio que vai acontecer na minha e na sua. Eu creio que vai chegar uma transformação na sua casa. Eu creio que Deus vai fazer o agir dentro daquele lar. Mas para isso precisa alguém se posicionar como um líder dentro daquele lar. Talvez só está precisando de uma voz profética. Um joelho que se dobra em um horário inusitado. Irlão, para que acordar de madrugada? Será que Deus não ouve a oração que eu fizer à tarde? Sim, ouve. Tem gente que fala que de madrugada não tem muito concorrente. Mas, enfim, separa um momento de oração com Deus. O ano está começando, a gente pega uma lista, né? Todo ano, eu tenho um plano esse ano. Esse ano eu vou cuidar da minha alimentação. Esse ano eu vou fazer, só alface, só repolho, vou ser fitness. A primeira segunda-feira, não, eu começo na próxima. Aí eu começo na próxima. Não, na próxima eu começo. Quando viu, já acabou janeiro. Aí vem, nossa, a gente faz planos. Mas um líder, ele precisa tomar um posicionamento, não ficar apenas em palavras. As palavras até convencem, mas o exemplo arrasta a multidão. Palavras têm um forte poder persuasivo, mas muitas vezes há muita hipocrisia dentro de palavras. Não quer se comprometer. E a palavra ela não se torna eficaz. Por quê? Porque apenas fala, apenas lança da boca para fora. O que precisamos nos dias de hoje não é apenas falar. Muitas pessoas já sabem o que tem que fazer. Só precisa ter um exemplo vivo, visto, alguém fazendo, alguém agindo. Exemplos positivos têm um impacto duradouro, pois mostra a integridade e a integração dos princípios que se defendem.
Segundo ponto para a gente ir é a restauração alcança a minha casa. Presta atenção. Neemias, um restaurador. Neemias, um grande exemplo de restauração. Neemias, ele nem precisava estar ali naquele lugar. Ele estava no palácio, ele ajudava o rei, ele era alguém muito influente, ele não precisava estar naquele lugar. Mas ele foi para aquele lugar porque ele acreditava que ali havia pessoas que precisavam ser impulsionadas a uma transformação de vida, a um novo ser, a uma nova direção. Presta atenção, vai lá, Rian, põe para mim, Neemias 3, 28. Neemias 3, 28. Que diz assim: acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos. Presta atenção, cada um em frente à sua própria... Presta atenção comigo. Cada um em frente à sua própria... Neemias chega em Judá, ele reúne uma galera. Poxa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Olha, o Senhor me impulsionou a estar aqui com vocês, vamos fazer isso, vamos levantar as muralhas, vamos recuperar a dignidade de Jerusalém, vamos recuperar, vamos. Como que vamos começar? Cada um de frente à sua própria casa. Cada um cuidando da sua própria família. Cada um botando o joelho e sendo a coluna dentro do seu lar. E essa restauração, o primeiro lugar que ela precisa ir. A primeira pessoa sou eu como líder. Eu, você, nós como líder, que tem que se posicionar. E o primeiro lugar é dentro das nossas casas. Às vezes as palavras que nós usamos, as atitudes que nós temos, os exemplos que nós levamos para dentro do nosso lar. Vou contar um pecado grande meu aqui que eu cometi esses dias atrás. No dia 25, nós tivemos aqui a cantata, né? Tivemos o culto de Natal. Naquele dia de tarde, eu sempre tenho o costume de deixar a palavra pronta. E aí no domingo à tarde eu sento para dar uma revisada, né? E eu estava ali dando uma revisada na palavra. Azaf, elétrico, como sempre, pulando, gritando, puxando e chamando, não sei o quê, pai. Eu gritei: menino, fica quieto, cala a boca, meu Deus, eu não aguento mais. Que menino elétrico! Eu vou pedir para você, depois de chegar em casa, olhar o vídeo da cantata de Natal. Azaf ficou a semana toda ensaiando, gente. Você não está entendendo. Se você puxar a musiquinha, ele vai cantar ali agora. Ele ficou a semana inteira ensaiando. Ele sabia a música de frente para trás. Quando ele chegou aqui, ele estava assim, ó. Quando a gente chegou na igreja, Azaf começou a dar febre. E febre mesmo. Se você olhar no dia, a palavra, eu não ministrei, acho que nem 15 minutos, que eu pregaria no dia. A palavra que eu ia pregar aqui ficava uns 45 minutos de boa. A gente chegou, ele começou a dar febre, eu falei: Pri, tá dando febre. Estava esquentando demais. Aí começou a ficar meio mole e tal, dormia um pouquinho ali, que a gente chega mais cedo. Dormia um pouquinho. E aí, quando eu subi para ministrar, eu chamei as crianças para cantar de novo, né? E aí, quando eu sentei do lado dele aqui, eu vi que estava pelando de febre. Eu falei: meu Deus, vou terminar esse negócio e vou vazar fora. Terminei a palavra, saí, fui para casa, a gente deu um remédio a ele, passou muito mal, depois chegou quase 40 graus de febre, corremos para o hospital, e graças a Deus tomou os remédios, e Deus agiu ali sobre a vida dele. E graças a Deus foi uma infecção que estava, a gente fez um exame no outro dia, passou os remédios, tomou durante a semana. Mas o que eu quero chegar? Qual o objetivo que eu quero chegar aqui? São as palavras que a gente lança sobre os nossos filhos. E quando eu cheguei em casa, a gente chegou, eram as 2 horas da manhã, por aí, 1h30 por aí. A gente chegou em casa, 1h30 da manhã. Aí Priscila estava na cozinha, que tinha vomitado, tinha sujado muita coisa, ela estava organizando lá. Eu sentei com ele que a gente botou o colchãozinho dele no chão, e eu pedi perdão a ele. Falei: filho, me perdoa. Talvez ele nem entendeu. Tá de boa. Me perdoa pela palavra que eu lancei. O papai nunca mais vai falar isso. E a gente precisa, como líder, reconhecer os nossos erros. E às vezes a gente erra com quem está do nosso lado. A gente não tem coragem de chegar e pedir perdão. E isso só vai criando raiz de amargura dentro de nós. E a gente vai destruindo pessoas, e com uma palavra a gente podia sarar isso. E a gente não sara. A restauração, cada um de frente à sua
casa. Não fica esperando o pastor ir lá para orar, não. Não fica esperando alguém se posicionar por você, não. Toma um posicionamento. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Porque é um erro. Eu errei. Eu não vou errar mais. Eu espero. Em nome de Jesus. Mas a gente precisa aprender a pedir perdão. Como homem de verdade pede perdão. Não é aquele turrão que fica guardando. Não, eu vou pedir perdão, eu sou o herói. Eu sou o herói da minha casa. Cada um de frente à sua casa. Não espera outra pessoa aí, não. Quem tem que restaurar o seu lar é você. Quem tem que restaurar a sua família é você. Não fica esperando pelo outro, não. Se você é o homem de Deus, se posicione como o homem de Deus daquele lá. Você é a mulher de Deus, tome uma atitude de mulher de Deus dentro daquele lá. Não espere pelo outro, não. Quem tem que restaurar isso sou eu e você. Somos nós. Mas a partir do momento que eu reconheço que eu sou um líder, e a partir do momento que eu reconheço que tem que começar na minha casa. Não espere pelo outro. Cuide bem do que você tem, querido. Como está a sua casa? Está tendo diálogo? Tem perdão aí dentro? Tem amor? Tem cuidado aí dentro da tua casa? Tem acontecido esse tipo de situação em seu lar? Um bom dia? Será que está acontecendo um bom dia? Será que está aquela fala assim, como que foi o seu dia hoje? O que você fez hoje? Será que tem ouvidos para ouvir? Ou apenas ignorância para lançar? Palavras fortes, palavras ríspidas, que machucam? Já chega, nossa, meu dia foi uma merda, quer saber do meu dia? Cuide bem da sua casa. Onde somos restaurados, muitos outros também serão. O mesmo lugar que você sofreu, o mesmo lugar que houve uma dor, que houve um erro, outras pessoas vão ser curadas nesse mesmo lugar. Por quê? Porque você vai se posicionar como líder. Você, no mesmo lugar. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Talvez você passou... Exemplo. Fumou, bebeu, traficou, não sei o quê. Se você chegar para um traficante e falar assim, olha, eu passei por isso, eu saí desse lugar, eu fui restaurado, você vai ter autoridade. Por quê? Porque você passou pela mesma situação. Por exemplo, nunca fumei, graças a Deus, nunca bebi. Como que eu vou chegar para um cara que já faz isso tudo? Então, o mesmo lugar que você passou milhares e milhares de problemas, é o mesmo lugar que você vai ajudar outras pessoas a sair de lá. Se você bebia muito, se você fumava muito, você vai conversar com os caras que bebem muito. Fala, rapaz, sai desse negócio. Eu consegui me libertar disso. Esse negócio estava causando mal para mim, para minha casa, para minha família. Você vai ser um exemplo vivo. Você vai ser, o exemplo palpável que se pode pegar na mão. Isso não espera o teu pastor, não espera o teu líder de célula, o seu supervisor. Tome hoje um posicionamento em ser restaurado. O terceiro ponto, para que nós possamos adiantar, restaurador toma uma atitude. E esse texto aqui, gente, lembra que eu falei que Neemias talvez nem nasceu em Jerusalém? Talvez ele nasceu no cativeiro porque eles ficaram 200 anos. A não ser que Neemias já estava com 150 anos, mas eu acho que não. Talvez Neemias nem tinha nascido nesse tempo. Neemias talvez já nasceu em cativeiro e nem viveu em Judá. Nem sabia, talvez sabia da geografia até chegar lá. Mas talvez ele nunca morou em Judá. Mas olha quando ele recebe a informação. Coloca aí para mim, Rian, Neemias 1. Vamos ler do 3. Neemias 1, 3. Diz assim, e eles me responderam. Isso aqui foi a notícia chegando para ele. Os amigos dele, os seus irmãos chegou com informação para ele, e ele pergunta como que está lá. E eles me responderam. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passaram por grande sofrimento, humilhação, o muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha o versículo 4, gente. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando, orando a Deus dos céus. Neemias, ele recebe a informação de como estava Judá, como estava Jerusalém. O que a gente aprende com isso tudo? Necessitamos e precisamos nos tornar sensíveis à dor do outro. Nós, como igreja, nós precisamos exercitar o cuidado com o próximo. Se
se doer literalmente, chorar se possível for. Neemias chorou. Ah, irmã, chorar é coisa de menino. Chorar é coisa... A Bíblia diz que o próprio Jesus chorou. Então chorar não é nada de coisa de menino. Chorar é coisa de restaurador. Chorar é coisa de homem e mulher que se importa com a dor do outro. Que quando vê um problema, uma situação, não comece, eu falei que ia acontecer aquilo, não. Estende as mãos, fala, olha, você vai conseguir sair dessa situação, se apega com Deus, coloca a sua situação em oração que vai dar certo. E não ser um destruidor, mas ser um impulsionador, fazer com que as pessoas se aproximem de Deus e não que elas se afastem de Deus. Nós estamos perdendo as oportunidades que têm aparecido para nós enquanto levar a palavra de Deus para alguém. Em vez de ser os impulsionadores, fazer com que as pessoas se aproximem, nós estamos fazendo com que as pessoas se afastem. Situações terríveis chegam na nossa família. Mas fulano, hein? Nossa, fulano, eu sabia, fulano é vagabundo, né? Nossa, fulano não toma vergonha na cara. Enquanto a gente podia tomar um posicionamento diferente, falar, poxa, talvez ele melhore, talvez ele mude em alguma situação. A gente gosta muito de fazer chacota, mas se importe com a dor do próximo, querido. Se importe com a dor do outro. Alguém mandou mensagem para você, poxa, ora por mim nisso aqui, ora mesmo. Não bota só aquela figurinha lá do... Tem uma figurinha, né, que o cara está de joelho com a espada na mão, em oração. Eu amo aquela figurinha. Não coloca só aquela figurinha, não. Mas coloca o joelho no chão mesmo. Fala, Senhor Jesus, haja com providência sobre essa vida. Senhor Jesus, faça o teu querer sobre essa vida, mas tenha misericórdia, Senhor. Haja em favor dela. Cura, Senhor, se possível for. Transforma esse lar, transforma essa situação. Querido, nós somos chamados a restaurar. E para ser um restaurador, nós temos que ter atitude. Ainda que eu possa ser até o causador do problema, a pessoa pode ser até o causador do problema, mas você vai tomar uma atitude. Você vai segurar na mão dela e vai falar, poxa, conta comigo. Eu estou com você. Não se isola, não. Não fica sozinho. Vamos tomar um açaí, vamos trocar uma ideia. Vamos sei lá, vamos pescar, vamos soltar pipa, vamos jogar boleba, não sei, mas esteja com essa pessoa. Ouve ela. Troca uma ideia com ela. Talvez você está vendo pessoas indo direto para o buraco, se perdendo e apenas tem deixado. Vai. Mas vai chegar um momento que não vai dar mais tempo. Vai chegar um momento que não tem mais argumento. E nós deixamos as oportunidades passar. Assim, ó. Restaurador toma a atitude. Sentir é a marca de um restaurador. E a atitude é o resultado desse sentimento. Sentir é a marca de um restaurador. Ele sente a dor do próximo. E se move de alguma forma para que essa dor seja mudada. E isso tem que ser a nossa bandeira. Isso tem que ser a marca que nós temos que carregar no nosso peito. Aqueles que amam a dor do outro. Não no sentido de chacota, não no sentido de sabe, ao contrário. Mas aquele que se move de alguma forma para que essa dor seja sanada. Quarto ponto, o restaurador precisa ter resiliência. Eu vou fazer um exercício. Vem aqui, Mike e Joaquim, vem cá. Eu trouxe um negócio aqui, eu não sei se vai dar certo. A gente fala muito essa palavra resiliência. Eu não sei se vocês sabem o que é resiliência. Chega aí, Joaquim. Fica aqui, Joaquim. Vamos lá. Segura aqui, Mike, uma ponta. Joaquim a outra. Vamos aprender o que é resiliência. Segura forte, segura firme. Puxa ela, puxa. Isso, olha o tamanho. Eita, glória. Joaquim é disputa, calma, Joaquim, era só para esticar. Puxa, é só para esticar, vai lá. Isso aqui, ó. Isso aqui é resiliência. Pode soltar? Ele vai voltar para o estado novamente. Obrigado. Resiliência é isso. É você ser levado ao seu máximo. É que Joaquim foi muito forte, calma. A resiliência é como se fosse um elástico. Você é esticado ao máximo que você pode. Enfrenta todas as dores possíveis. Passa por problemas, perrengues, situações, já está quase estourando. E a resiliência te faz voltar para o mesmo lugar do início. Um restaurador, ele precisa ser resiliente. Ele vai passar por problemas sim, vai ser esticado, vai ser moído. Mas ele vai voltar para o mesmo lugar de origem. E talvez você veio aqui hoje apenas para ouvir isso. Volte ao lugar de origem. Volte ao lugar onde
onde você sentia aquele toque particular, íntimo. Talvez no meio do caminho, realmente, algumas pessoas te feriram. Talvez no meio do caminho, talvez até palavras lançaram sobre você. E você, poxa, velho, fulano, logo fulano. Eu gostava tanto de fulano. Pô, me magoou muito. Me machucou muito. Mas eu quero te dizer, estamos em dias de glória. Dias de glória. E dia de glória é dia de voltar ao lugar da origem. É ser resiliente. É enfrentar todas as dores que se levantam diante de mim. É enfrentar todas as adversidades que se levantam diante de mim. É ser alguém que se importa com a dor do outro. É ser alguém que não para diante das adversidades. É ser alguém que avança em direção ao cuidado de Deus. Ei, resiliência. Essa é a marca de todo cristão. Resiliência. Um restaurador precisa ser resiliente. Vira para quem está do teu lado e fala assim, ó, ei. Vira para quem está do teu lado e fala, ei. Fala com autoridade, seja resiliente. Não, não ouviu. Vira de novo e fala, ei. Seja resiliente. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você foi esticado, querido. Talvez você foi, levado ao teu máximo. Ei, mas 2026, querido, seja resiliente. Não pare, não desista. Um pouco mais para frente, vai levantar aqui 2 rapazes, um chamado Sambalate, outro chamado Tobias. Eu vou adiantar porque o tempo já está corrido. Sambalate e Tobias chega querendo parar a obra. Sambalate e Tobias chega querendo fazer com que Neemias desista. Eles chegam falando, vocês não vão conseguir. Vocês vão desistir, eu tenho certeza. Vai encontrar recurso aonde? Olha o tamanho dessas muralhas. Como que vai restaurar uma muralha dessa? Sambalate e Tobias chegava ali. Sabe o que Neemias fez? Não parou de trabalhar. A Bíblia diz que com uma mão eles trabalhavam e com a outra eles seguravam a espada. Se o inimigo viesse, eu estava preparado, mas eu não vou parar de trabalhar. Eu não vou desistir. Eu vou continuar, eu vou prosseguir. Talvez no meio do caminho você vai ouvir até pessoas falar assim, não, logo você, não vai com esse povo não, se tornar crente, ir em célula. Pelo amor de Deus, domingo você vai para a igreja, lá que você é besta, vai dar dízimo para pastor. Aonde? Toma vergonha na tua cara, querido. Seja resiliente. Pegue numa mão trabalhando e a outra a espada. A espada é a palavra de Deus. Firme, viva nas nossas mãos e não se importando com as palavras malditas dos outros. Apenas avançando. Entendendo que há sim um plano para a minha e para a tua vida. Há sim um projeto de Deus para a minha e para a tua vida. Mas isso só vai acontecer eu sendo resiliente. Eu conseguindo sofrer tudo isso e voltar para o lugar com aquela cara assim pleno. Né? Acabou de tomar um soco na cara. Pleno. Bonito, lindo, ó. Como se nada tivesse acontecido. Resiliência é o chamado que tem para mim e para você nessa noite. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem até uma historinha, né, de resiliência. Conta-se uma história que um jardim, existia 2 árvores, o bambu e um carvalho. Carvalho, eu não sei se você sabe, é uma árvore muito rara e é caro. A lasca de carvalho, meu Deus, é um rio de dinheiro. A gente faz remédio, faz bebida. Depois você dá uma pesquisada. E nesse jardim aconteceu uma grande tempestade. E os ventos balançavam, o bambu balançava para lá, balançava para cá, e o carvalho ali firme, intacto. E o vento jogava o bambu, e o bambu descia, e movia para lá, igual vara de pescador. E o carvalho intacto, inerte, só as folhas balançando. E a tempestade rolando. Diz que quando amanheceu o dia, o jardineiro foi no jardim. Quando ele olhou, o que aconteceu? O carvalho tinha caído. O carvalho tinha ido ao chão. E quem estava de pé? Todo machucado. O bambu. Sabe por quê? Porque o bambu soube se mover diante das tempestades. Soube ser resiliente. E o carvalho, forte, robusto, caro, algo raro, veio ao chão. Por quê? Porque não soube ser resiliente, suportar as tempestades. Talvez o que você veio fazer aqui hoje foi apenas ouvir de
comedor de farinha. Seja resiliente. A tempestade, ela vai vir sim, mas suporte ela. Assim como os discípulos de Jesus diante da tempestade, né? O vento chega, a chuva, a água começa a entrar no barco, Jesus estava lá dormindo. Não sei nem se consegue dormir dentro de uma tempestade, só Jesus mesmo. Por isso que é Jesus. E os discípulos desesperados, está entrando água no barco, pega um balde, ajuda aqui, e o que vamos fazer? Alguém lembrou, Jesus está lá no barco, está dormindo. Gente, alguém dorme no barco? Chamaram Jesus. Quando Jesus chega, fala, vento, fica quieto aí, aquieta-te, mar. Vento, fica na sua. E a tempestade, acalmou. A gente não pode esquecer que Jesus está no barco, querido. A gente não pode esquecer que em meio à tempestade, Jesus ele continua estando no barco, apenas esperando um grito meu, uma fala minha, falar, vem cá, Jesus, haja ao meu favor, Jesus. Eu estou lutando sozinho, Jesus, haja em meu favor. Faça essa situação ser mudada. Resiliência, querido, precisa e necessita ser a marca de um cristão. Neemias, ele consegue concluir a obra do templo. Neemias, ele consegue concluir a edificação física de Jerusalém. E após essa edificação, eu queria que, quem for, a Cláudia, pode subir. Após essa edificação, Neemias, ele começa a perceber que o povo ele não estava só com a sua defesa quebrada, estragada. Não era só as muralhas físicas que estavam com problema. O povo estava com problema dentro de si. Eles não conseguiam mais se administrar com Deus. Eles sempre precisavam de um subterfúgio para se aproximar de Deus. Sempre falavam de algo para se aproximar de Deus. Enquanto eles necessitavam de mudança. Eles haviam se afastado do Senhor. Naquele tempo, por exemplo, o dia de sábado era lei. Tinha que guardar o dia de sábado. Tinha que guardar o dia de sábado ferrenhamente. E o povo já nem ligava mais. Não podia se casar com pessoas estranhas. O povo nem ligava mais, já se casavam, né? Passou tudo. E Neemias viu esse problema. E ele se levantou. Não só como um restaurador físico, mas um restaurador espiritual. Mas para tudo isso, Neemias teve que ter foco. Ele não parou. Quando Sambalate e Tobias tentaram parar ele, ele não desistiu. E ele fala, olha, eu tenho uma grande obra. E eu não vou parar. Se coloca de pé, querido. Existe uma grande obra a ser feita. Existe uma grande obra a ser feita. E eu não sei se você entendeu o que o Senhor queria falar nessa noite. Mas se você entendeu, eu quero te dizer que existe uma grande obra a ser feita. E você não pode parar. Você não pode desistir. Você não pode ficar para trás. Diante dos seus inimigos, você vai desembanhar a sua espada. Você vai pegar e vai continuar a trabalhar ainda mais. Pare, querido, pare de tentar ver problema em situações. Ai, que tem problema nisso. Ai, que tem problema naquilo. Pare de ser apenas questionador. Pare de ser apenas alguém que tenta atrasar o lado do outro. Seja um impulsionador, querido. Seja um incentivador. Olhe para alguém com um olhar de misericórdia, de dor e fala, essa pessoa precisa de Jesus. Tome uma atitude, querido. Hoje é dia 4 de janeiro, isso? Dia 4 de janeiro de 2026. E como eu falei no início, muitas vezes a gente faz planos escritos em um papel. Esse ano eu vou fazer isso, isso e isso. Esse ano eu vou fazer aquilo, aquilo. Uma listinha. Uma listinha. A gente aprendeu a fazer a listinha. Mas nós não tomamos posicionamento diante das listinhas. Talvez hoje, para você ter um 2026 surpreendente, é necessário você tomar um posicionamento. E eu vou falar assim como Neemias, talvez seja a hora de tomar uma vergonha na cara e tomar uma direção correta. Já tentou lutar em tantos lugares, já tentou fazer de tantas situações, e eu vou te falar, sempre deu errado. Por que não tenta Jesus? Eu queria te fazer um convite, tenta Jesus hoje. Peça para Jesus entrar nesse barco, peça para Jesus te ajudar nessa restauração. Fala, não, Senhor Jesus, hoje eu vou tomar essa decisão. Hoje eu vou mudar esse quadro. O lugar que eu ia, eu já não vou mais. O que eu fazia, eu já não vou fazer mais.
A Cláudia vai cantar um louvor. Eu não vou fazer apelo, mas eu quero que você aí no seu lugar, feche os seus olhos. E que você fale com Deus nesse momento. Senhor Jesus, qual a atitude que eu tenho que tomar? Senhor, eu sou uma pessoa boa. Eu trato bem as pessoas, mas aonde que eu preciso melhorar? Senhor, eu até vou numa célula. Eu lidero uma célula, Senhor. Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas aonde que você precisa melhorar? O Espírito Santo, ele vai te falar aí agora. O Espírito Santo de Deus, ele já está nesse lugar. E talvez é necessário você voltar lá atrás, aonde você se perdeu. É voltar lá no início, aonde você se perdeu. Qual foi a situação que você parou? Aonde que você errou? Volte lá e restaure isso. Como o Tiago falou ontem, o Pai, ele está de braços abertos a te receber. Feche os seus olhos, faça essa reflexão aí. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Declara isso nessa noite, declara. Eu quero conhecer Jesus. Não apenas ter uma informação de quem é Jesus, mas de fato conhecê-lo. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Isso, Pai, isso. Incomoda mesmo, Espírito Santo. Isso, Espírito Santo. Então vamos lá que eu vou pro texto da Bíblia. Eu quero pregar especificamente, fielmente, ao texto da Bíblia. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. Quem achou, diga amém. Primeiro livro, Samuel. Meu amado é o mais belo.
Talvez você deva estar se pensando, Irlã, se eu tomar uma decisão hoje, o que vão falar de mim? Se eu confessar que eu errei, que eu deixei de cuidar de alguma coisa, o que vão falar ao meu respeito? Olha o que Neemias falava quando alguém tentava pará-lo em sua obra. Por isso, enviei-lhe mensagem com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer, e não posso parar. Você quer voltar lá no início novamente? Se quiser, eu queria orar por você. Se você quiser tomar uma atitude nessa noite, falar, hoje, não quero mais lutar sozinho. Não vou apenas mais colocar apenas meus pés, os meus tornozelos. Não quero ser apenas um simpatizante. Eu quero fazer parte dessa família. Eu quero fazer parte dessa grande família. Eu quero ser reconhecido como alguém resiliente. Chega de tentar lutar sozinho. Chega de tentar fazer do meu jeito. Tentei até hoje e deu errado. É noite de restauração, querido. Você não veio, como eu falei no início, a um show. Você não veio a um grande evento. Você veio à presença do Deus vivo. E Ele está aqui nessa noite de braços abertos, pronto para restaurar o quadro da sua vida, a situação da tua vida. Mas precisa ser um grande restaurador e um grande líder para se mover do lugar em que está, sem se importar com o que os outros vão dizer. Eu vou fazer aquele convite. Se você quiser vir aqui na frente, eu queria orar por você. Se você quiser restaurar o que se perdeu, não espere por alguém. Não espere alguém te convidar, não. Venha você. Tome uma atitude nessa noite. Tome, a rédea nas mãos e fala, olha, eu vou tentar hoje. Hoje é o meu dia. Não vou me importar com o que os outros vão dizer. Talvez vou receber até julgamento. Eu queria que a igreja fechasse os olhos. Eu queria que a igreja estivesse em oração nesse momento. Há uma grande batalha nesse momento. O Espírito Santo tem incomodado corações. Há uma grande batalha. E infelizmente tem gente que não consegue romper essa barreira. Mas é noite dessas barreiras serem quebradas. Chega de viver a hipocrisia. Chega de viver a mesmice. É momento de tomar uma decisão. É momento de dizer, Senhor Jesus, eis-me aqui. Senhor Jesus, me usa nessa grande obra. Senhor Jesus, eu quero fazer parte dessa grande obra. Senhor Jesus, eu andei por vários caminhos. Eu fui em milhares e milhares de lugares. Mas a partir de hoje eu tomo uma decisão. Não mais habita apenas eu em mim, mas o Senhor vive em mim. A partir de hoje serei ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. É noite de voltar, querido. É noite de restaurar o que se perdeu. Não fique com medo. A igreja fecha os olhos, interceda. Meu amado é o mais belo entre milhares. Cadê você? Yeshua. Não se prenda para o Espírito Santo. Não se prenda para o Espírito Santo. Não se prenda para o Espírito Santo. Não se feche para o Espírito Santo. É Ele que tem te incomodado. Chegou o momento. Chegou o momento. Essa é a grande oportunidade. Talvez não tenha outra. Talvez não tenha outro dia. É hoje, é agora. Esse é o momento. Declara isso. Declara isso, querido. Declara isso. Vamos, vamos. Vamos, igreja. Vamos, igreja. Interceda. Não pare. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais
executando um grande projeto e não posso parar. Essa é a marca de um restaurador. Estou executando um grande projeto e não posso parar. A minha oração é que você seja totalmente impactado por essa palavra. Que você seja totalmente, movido de uma forma sobrenatural aos braços do Senhor, através dessa palavra. Assim como ela me moeu por dentro. Aprender a me tornar um verdadeiro líder. Aprender a me posicionar dentro do meu lar. Aprender a ser resiliente em meio aos meus problemas e às minhas adversidades. Mas tomar um posicionamento. Aí é o difícil. Tomar um posicionamento. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Não, mais forte, Ele merece. Isso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar.